fique à vontade aí para perguntar, tá? Então, só lembrando, né, o que que a gente viu, né? Basicamente, a gente teve uma discussão inicial ali, uma introdução sobre regressão linear simples, qual que era a motivação. Chegamos nessa estrutura de modelo, né? Um modelo de probabilístico, uma distribuição de probabilidade que tem um certo parâmetro que está trocando de acordo com o valor de uma covariável aqui que nós denotamos por xi. Aí a gente fez algumas suposições distribucionais em termos da variável aleatória ou em termos dos erros. E aí a gente começou a discutir aí o que é como estimar os parâmetros desse modelo, né? No caso o beta 0 e o beta 1, usando principalmente até o momento o método de mínimos quadrados, né? E aí a gente fez todas as continhas até chegar que os estimadores de mínimos quadrados são dados por essa expressãozinha que está aqui, né? Então, beta 0 é essa expressão e o beta 1 é essa expressão. E aí nós começamos a discutir as propriedades desses estimadores, né? Então, basicamente, a primeira propriedade que a gente viu é que eles são não viciados, né? Isso significa o quê? Que a esperança do estimador é o valor populacional, né? É o parâmetro populacional. Bom, então vamos continuar, né? Bom, próximo passo aí, né, para a gente continuar verificando as propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, né, é você calcular a variância desses caras, né? Por que a variância é importante? Primeiro que tudo que a gente for fazer que vá medir a incerteza relacionada à estimação dos coeficientes de regressão, né, o beta 0 e o beta 1, vão precisar da variância desses estimadores. Segundo aspecto importante de você calcular a variância de um estimador é que ela vai permitir você concluir se esse estimador que você está propondo é consistente ou não. Tá? Então, nós vimos lá a primeira propriedade, que seria a propriedade mais simples, né, ou mais fácil de ser atingida, é o não viés. Né? Uma segunda propriedade muito importante é a consistência. Né? Isso basicamente significa o quê? Que quando a amostra crescer, a variância vai para zero e isso implica que o seu estimador vai convergir em probabilidade, nesse caso, para o verdadeiro valor do parâmetro, que é beta 1. Tá? Então, se você não lembra aí as ideias de convergência de probabilidade, provavelmente você viu isso na disciplina de probabilidade B, e dependendo do curso de inferência que você fez, você deve ter visto uma revisão, né? Então, do conceito de convergência em probabilidade. Então é para isso basicamente que serve o cálculo da variância de um estimador, né? E, além disso, mais para frente nós vamos ver que a distribuição amostral do estimador, obviamente, vai ter uma esperança e uma variância, né? E a variância também vai aparecer. E essa variância é fundamental aí para o cálculo de intervalos de confiança e para o cálculo de testes de hipóteses, tá certo? Então, aqui eu já apresento, né, a variância desses estimadores, né, tanto do estimador de beta 1 quanto do estimador beta 2. E aí agora o nosso objetivo aqui é fazer essa demonstração com um certo detalhe aí, explicando o passo a passo, né? Então, vamos começar fazendo calculando esta variância aqui, né? Que é a variância do beta 1, tá? Então, para isso eu vou abrir aqui o meu caderninho, né? Então nós estamos ali no slide 26, tá? No slide 26. E aí, nosso objetivo aqui é calcular a variância, tá, do estimador beta chapéu. Então é isso que nós queremos calcular. Bom, quem é beta chapéu 1, né? Então nós já sabemos, né, aqui, né, no nosso slide, né, que o beta chapéu 1 ele tem essa carinha aqui, né? A gente viu várias outras formas pelo menos duas outras formas de você escrever esse estimador que são mais convenientes, né, para o cálculo principalmente da esperança, né? E aqui também vai ser mais conveniente para o cálculo da variância, tá? Então, só antes de calcular a variância direto, né, deixa eu só colocar aqui quem que é o beta 1, né, chapéu. Então, o beta 1 chapéu. Opa.
beta 1 chapéu é essa quantidade que está aqui, né? Então, é somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra, yi menos y barra, tudo isso dividido pela soma de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado. Então, esse é o nosso estimador, tá? Nós vimos aí na aula passada que essa expressão aqui pode ser escrita assim, que é um pouco mais simples. Xi menos x barra yi maiúsculo, dividido por a mesma coisa aqui, né? Somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, tá? Qual que é a conveniência aqui, né? A conveniência é que a variável aleatória só aparece aqui no y, né? Então, quer dizer que é mais fácil de eu calcular essa variância, tá? Então, agora sim, calculando a variância do beta chapéu 1, o que que eu tenho? Eu tenho isso aqui, eu quero calcular a variância dessa quantidade que está aqui. Então, somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra, vezes yi, tudo isso sobre somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, certo? Então, aí, lembrando aí agora algumas propriedades de variância, né, que vocês também devem ter visto lá em probabilidades B, provavelmente. Então, a variância de A mais BY, né, é o quê? Né? Variância de uma constante é zero, né? Agora, quando a constante multiplica a variável aleatória, ela tem que sair ao quadrado. Então, ela fica dessa forma. Então, variância de A mais BY é igual a B ao quadrado vezes a variância de Y. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Né? Nós temos esta constante aqui que está multiplicando y, e nós também temos esta constante aqui que está multiplicando y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar essa constante da minha variância, e vai ficar o seguinte, vai ficar somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, dividido por somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, né? E tudo isso vezes a variância de yi. Perfeito? Bom, agora aqui tá fácil, né, pessoal? Olha só, a variância de beta chapéu 1 é o quê? Veja, eu tenho esse cara aqui, né, que está sendo elevado ao quadrado aqui embaixo. Então, basicamente, eu vou cortar esse quadrado com o de cima. Então, eu fico 1 sobre somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, vezes a variância de yi. Mas a variância de yi pelo nosso modelo é quanto? Isso daqui é sigma 2. Isso é suposição do modelo. Então, quer dizer que essa variância é sigma 2 sobre somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado. Então, é isso aí que nós queríamos mostrar, certo? Então, voltando aqui aos slides, né? Então, esta variância daqui foi, né? E agora nós temos aí a variância do beta zero, né? A variância do beta zero é um pouquinho mais difícil de calcular, mas não é impossível. Vamos lá, então. Então, a variância do beta chapéu zero é igual a quem? Quem que é o beta chapéu zero? Ele é y barra menos beta chapéu 1 x barra. Perfeito? Agora, note que nós temos duas variáveis aleatórias dentro dessa variância, tá certo? Nós temos essa média e nós temos o beta chapéu 1, tá? Então, para uma outra propriedade de variância é como é que você faz a variância dessa subtração. E basicamente é a variância de y barra, tá? Muito importante aqui, ó, mais a variância de beta chapéu 1 x barra, ou seja, é a variância do primeiro mais a variância do segundo, e agora você tem aqui que subtrair né, a covariância entre o primeiro e o segundo,
é duas vezes ainda, né? Então, é duas vezes esta covariância aqui entre o segundo, que é beta chapéu 1x barra, tá? Ficou apertadinho aqui, né? Nós vamos reescrever isso aqui. Então, isso aqui fica assim, ó, y barra, a variância de y barra mais a variância. Aqui eu já vou retirar essa constante aqui, né? X barra da minha variância, né? Então, fica isso aqui, beta chapéu 1. E aí tem que subtrair esta covariância, que vai ficar duas vezes o x barra, né, que estava ali multiplicando o beta chapéu 1. E aí nós precisamos calcular essa covariância entre y barra e beta chapéu 1. Tá? Então, que é uma covariância aí não tão simples de calcular, mas eu já vou adiantar para vocês, e nós vamos mostrar daqui a pouco, que esta covariância aqui é igual a zero. Né? Então, nós vamos nos preocupar, num primeiro momento, só com esses dois termos. Né? Então, isso aqui é a variância de y barra, mas quem que é y barra? Y barra é somatório de indo de 1 até n, né? De yi sobre n, né? Mais x barra ao quadrado vezes a variância de beta 1 chapéu. Mas essa foi a variância que nós acabamos de calcular. Né? E isso é o quê? Isso é sigma 2 sobre somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado. Perfeito? Bom, agora aqui esta variância aqui, né, nós podemos calcular ela facilmente, né? Isso aqui fica o quê? 1 sobre n ao quadrado vezes somatório de indo de 1 até n da variância de yi, mais essa outra quantidade que já estava aqui, né? Sigma 2, somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado, tá? Bom, variância de yi, por suposição do modelo, é sigma 2, né? Então, isso aqui é quantas vezes o sigma 2? N vezes sigma 2, dividido por n ao quadrado, mais x barra. Opa, aqui esqueci do quadrado do x barra. X barra ao quadrado, vezes sigma 2 sobre somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado. Perfeito, agora aqui não tem segredo, corto esse n com esse cara que está aqui, coloco o sigma 2 em evidência, então eu tenho aqui 1 sobre n mais x barra ao quadrado sobre somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado. Então, era isso aqui que nós queríamos mostrar. Isso é o que está no slide 26, tá? É o segundo, né? Então, legal. O que faltou aqui? Faltou mostrar essa condição aqui, né? Essa quantidade, tá? Que a covariância entre y barra e beta chapéu 1 é igual a zero, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz essa continha, tá? Calcular a covariância nem sempre é uma coisa fácil, tá? Normalmente é bem difícil, tá? Então aqui nós vamos tentar ver como é que fica essa covariância. Então o que eu quero calcular é a covariância entre y barra beta chapéu 1, né? Quem é y barra, né? Então y barra é 1 sobre n, somatório de indo de 1 até n de yi, perfeito? E agora quem que é o meu beta chapéu 1, né? Ele é essa conta que está aqui, somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado. Não, não tem quadrado aqui. O quadrado está embaixo, né? Só embaixo. Vezes yi. E sim, embaixo sim eu tenho aqui o somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado, tá? Aqui, pessoal, para vocês não confundirem, né, que o y seja o mesmo, né, eu vou trocar só o índice aqui, vou chamar de xj, de yj, tá? E aí eu precisaria trocar aqui o índice também, j, e poderia trocar aqui o j e o j também, tá?
Mas de qualquer forma é só para diferenciar que você está somando os y aqui e aqui potencialmente é a mesma amostra, mas não a mesma realização da variável aleatória. Por isso que eu posso trocar o índice, tá? Bom, aqui é o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e vou tirar todas essas constantes aqui de dentro da covariância. Então vai ficar assim, 1 sobre n, tá certo? Que é essa constante que está aqui, tá? Eu vou tirar também essa constante que está aqui embaixo, que é o quê? Somatório de i indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado, tá certo? E também vou tirar essa constante que está aqui em cima, que é a que eu tô... vou levar o j mesmo, em vez do i. Do j indo de 1 até n de xj menos x barra, certo? Tudo isso vezes quem que ficou lá dentro. Ficou a covariância entre y e i, tá? E yj, tá certo? Bom, mas quem que é esta covariância, né? Essa covariância é justamente zero. Por quê? Lembra que foi assumido que os erros eram independentes? Assumido que o yi e o yj eram não correlacionados, né? Ou eram independentes. Por isso que essa covariância aqui, ou independentes. Por isso que essa covariância é zero. E um outro argumento também, muito fácil de ver, é que essa quantidade aqui dá zero, certo? Então, não tem muito segredo aí para ver que essa covariância é zero. Perfeito? Então, com isso a gente termina essa demonstração, né, de como calcular a variância do beta chapéu zero. Perfeito? Bom, então seguindo aqui com os nossos slides, então a primeira coisa que nós mostramos é que ele tem que os estimadores são não viciados. Segundo, que eles têm essa variância, e essa variância vai nos servir para mostrar a próxima propriedade, que é o seguinte: os estimadores de mínimos quadrados são consistentes em probabilidade. O que significa consistência em probabilidade? Significa que no limite, quando a minha amostra cresce, né, a diferença em valor absoluto, né, a probabilidade da diferença entre o meu estimador e o valor verdadeiro dele ser maior que alguma quantidadezinha é igual a zero. E isso, obviamente, vale para os dois estimadores, tá? Então, eu preciso mostrar que esse limite aqui é igual a zero para mostrar que o meu estimador, seja ele de beta 1, seja ele de beta 0, é consistente, tá? Como é que eu faço isso? Tá? Bom, para quem fez o curso de probabilidade agora, ou para quem fez o curso também de inferência, normalmente eu reviso aí uma importante desigualdade, né, que é visto no curso de probabilidade, que é a desigualdade de Chebyshev, tá certo? Então, a gente quer mostrar a prova da consistência, né? A gente quer mostrar que o estimador de mínimos quadrados é consistente. Então, para isso, você precisa lembrar da desigualdade de Chebyshev. O que diz essa desigualdade? Tá? A desigualdade de Chebyshev diz o seguinte, que a probabilidade do módulo, né, de uma certa variável aleatória qualquer, que eu chamei de y, menos a esperança dela, certo? Isso ser maior que um determinado epsilon é menor ou igual que a variância dessa variável aleatória dividido por epsilon ao quadrado. Então isso é o que a desigualdade de Chebyshev nos diz. No curso de probabilidade, você deve ter feito a demonstração dessa desigualdade. Então, eu vou usar esse resultado aqui. Por que isso é importante para mim? Veja só. Eu posso pegar isso aqui e reescrever assim, olha, a probabilidade, uma determinada variável aleatória. Pode ser, né, por exemplo, o meu beta zero estimado é uma variável aleatória.
quem é a esperança do meu beta zero? Nós já mostramos lá que a esperança do beta zero, chapéu, é o verdadeiro valor do parâmetro beta zero, né? Então, isso ser maior que um epsilon vai ser menor, né? Vai ser menor ou igual que a variância de quem? Da variável aleatória, que está aqui, beta chapéu zero, por exemplo, sobre epsilon ao quadrado, tá? Agora, a consistência pede o quê? O limite, né? Então, eu passo o limite na minha desigualdade aqui, né? Reescrita, dos dois lados. Então, passo o limite aqui e passo o limite aqui. Isso significa o quê? Que você mostrar que um estimador é consistente em probabilidade é equivalente, né? Usando aqui a, a desigualdade de Chebyshev, a olhar o que acontece com a variância dele quando o n cresce, certo? Ah, e essa quantidade aqui? Essa quantidade aqui não é importante, isso é um erro qualquer, é uma variável, é uma constante, né? Que vai depender muito do que acontece aqui. Então vamos olhar, por exemplo, o que acontece no limite quando n tende a infinito, né? Posso deixar essa quantidade aqui, 1 sobre epsilon ao quadrado, com a variância de beta zero. Então, o que é a variância de beta zero? Tá? A variância de beta zero, já me esqueci, deixa eu olhar aqui. Ela é essa quantidade que está aqui. Então, sigma dividido por n, vamos colocar aqui. Então, ela é sigma dividido por n, mais, né? X barra ao quadrado vezes sigma ao quadrado dividido por somatório de i indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado, tá? Bom, o que acontece com essa quantidade aqui quando o n cresce? Bom, para essa primeira aqui não há dúvidas, né? Isso aqui é uma constante que está sendo dividido por um número que está crescendo, né? Para infinito. Então, quer dizer, isso daqui converge rapidamente para zero. E aqui? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Note que aonde está somando o n é embaixo. Ou seja, essa quantidade aqui, ó, é a única coisa que cresce quando o tamanho da amostra cresce. Por quê? A média não vai crescer, né? Ela pode até mudar quando a amostra vai mudando, mas ela não cresce, né? E a variância é fixa. É um número isso aqui, é uma constante. Então, isso aqui também vai para zero. Isso significa o quê? Que esse limite aqui converge para zero, e isso significa que esse limite aqui, né, que é da probabilidade do módulo de beta chapéu menos beta zero ser maior que alguma coisinha, é menor ou igual que zero, ou nesse caso é igual a zero, e isso mostra que o estimador beta zero chapéu é consistente em probabilidade para o parâmetro beta zero do modelo de regressão linear simples. Da mesma forma, se você pegar no limite, quando n vai para infinito, da probabilidade de beta chapéu 1 ser menor, menos o beta 1 ser maior que um epsilon qualquer, isso aqui é menor ou igual que no limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre epsilon ao quadrado vezes a variância de beta chapéu 1. Né? O que é a variância de beta chapéu 1? Então, vamos olhar aqui o que acontece com a variância de beta chapéu 1. Então, quando n tende a infinito, essa quantidade aqui, ó, é exatamente sigma 2 sobre somatório de i indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado, né? E, novamente, esse termo aqui está crescendo muito rápido, né? Ele é que está indo para infinito, então você está pegando uma quantidade fixa, que é uma constante, e dividindo por um número que está crescendo, automaticamente isso daqui vai convergir para zero, o que novamente mostra aí que esta diferença, né, o módulo dessa diferença, a probabilidade do módulo dessa diferença ser maior que alguma coisa, converge para zero quando n tende a infinito, o que mostra aí que o estimador beta 1 chapéu é consistente em probabilidade para o estimador beta 1 do modelo de regressão. Perfeito? Então, tá aí como é que se faz aí a demonstração, né, os argumentos que você precisa fazer para mostrar que os dois estimadores são consistentes em probabilidade.
Bom, e por fim, mais uma propriedade aí, né? Essa não é uma propriedade também, mas é uma característica também muito importante dos estimadores de mínimos quadrados, que é o que a gente poderia dizer ou chamar de eficiência, tá certo? Então, o que que você, quando você está pensando em propor um estimador, o que que você tem que pensar? Primeiro, que ele tem que ser não viciado. Segundo, que ele tem que ser consistente. E a terceira, e que nem sempre é possível você ter, é que ele tenha uma variância pequena. Então, quanto menor for a variância dele, melhor. Por quê? Significa que ele é mais eficiente, significa que você tem mais certeza sobre a sua estimativa. Tá? E aí, obviamente, os intervalos de confiança vão ser menores, os testes de hipótese vão ser mais poderosos e assim por diante. Tá? Então, uma forma aí de você tentar medir a eficiência é você comparar a variância de dois estimadores. Então, se você tem o estimador A que tem uma variância de 50 e tem o estimador B que tem uma variância de 100, obviamente você vai ficar com o estimador A porque ele tem uma variância muito menor do que o estimador B, certo? Bom, num contexto mais geral, o que que nós gostaríamos de ter, né? Nós gostaríamos de ter o estimador que tem a menor variância possível, tá certo? Então, é a menor variância possível, é isso que eu busco. Esse seria o que nós chamamos de um estimador eficiente, tá certo? Encontrar um estimador eficiente de forma totalmente genérica é muito complicado, né? Mas em alguns casos a gente consegue. E é isso que um caso particular desses estimadores é o que o teorema de Gauss-Markov trata, né? Então, o que o teorema diz? Se você tem uma variável aleatória εi que tem esta esperança, ou seja, esperança zero, e essa variância é finita, ou seja, justamente aquelas suposições que nós fizemos lá no começo sobre os erros do modelo de regressão. E além disso, você tem que o erro e o erro J são independentes. Note que a gente precisou de uma suposição como esta lá na parte da covariância. Quando a gente chegou numa covariância entre y e yj, para dizer que aquela covariância era zero, nós tivemos que assumir uma independência, tá certo? Os estimadores de mínimos quadrados, então, que são beta 0 e beta 1, são não viciados, isso nós já mostramos. E aí vem a segunda parte do teorema. Tem a menor variância. Isso aqui que é importante. Tem a menor variância, mas não é a menor variância entre todo e qualquer tipo de estimador. É em uma classe específica. Qual é essa classe específica? Então, é entre todos os estimadores que são não viciados, ou seja, só estou olhando para o estimador que é não viciado. O estimador que é viciado está fora, né? E o mais importante é o seguinte, que são combinações lineares dos y. Ou seja, se você ver todas as contas que eu fiz, nunca nós vimos um y na parte da esperança, né? Um y ao quadrado, tá certo? Porque o estimador só envolve y de forma linear, só tem y nos estimadores, não tem y quadrado, y ao cubo ou uma outra função não linear de y, só tem y, tá certo? Então, dentro desta classe mais restrita de estimadores, ou seja, os estimadores que são não viciados e combinações lineares dos y, os estimadores de mínimos quadrados são os que têm a menor variância. Então, é isso que diz o teorema de Gauss-Markov. Isso nos fornece uma forma de dizer assim, olha, nesta família de estimadores, novamente, não viciados e combinações lineares dos y, o estimador de mínimos quadrados, ele é eficiente, ele é ótimo no sentido de que tem a menor variância entre todos os outros possíveis estimadores que são funções lineares dos y, tá? Então, ele é um teorema que ele apresenta um resultado forte, né? Você dizer que a variância é menor entre todos, mesmo sendo uma classe restrita, né? Mas é uma classe restrita que nos interessa, né? Que são os estimadores não viciados e que são, grosseiramente falando, fáceis de calcular, porque são combinações lineares dos y, tá? Bom, então é isso que diz o teorema de Gauss-Markov. O que é importante você ver aqui? Primeiro, não há suposição distribucional. Então, em nenhum momento nós estamos supondo uma distribuição para os erros, né? Nós só estamos supondo que eles têm esperança zero e uma variância finita. É só isso que nós precisamos supor
até o momento, tá? Esse teorema fornece uma forma de medir a eficiência, tá certo? Então, entre os estimadores que são combinações lineares dos y, aquilo que eu falei, se eu tenho dois estimadores e um tem a variância menor que o outro, eu vou dizer que o primeiro é mais eficiente do que o segundo, tá? Né? Limitação, importante ver sempre a limitação do teorema, né? Apenas para estimadores que são não viciados e função linear de y, né? Esse teorema não fala nada sobre a distribuição amostral de beta 0 e beta 1 chapéu, tá? Então ele ainda não nos ajuda, né? E outra coisa interessante é você ver que o sigma 2, né, ele aparece nas expressões da variância do beta 0 e do beta 1. Né? Isso significa que se nós não conhecemos o sigma 2, em algum momento nós vamos precisar ter um valor para ele. Né? Isso significa o quê? Que nós vamos precisar estimar esse sigma 2 baseado apenas na nossa amostra. Tá certo? Então, esse é o teorema de Gauss-Markov. Ele tem aí essas duas importantes limitações. E aí vamos ver como é que a gente pode demonstrar este teorema, né? Nesse caso particular aí para o beta 0 e para o beta 1, tá? Eu vou fazer a demonstração usando o beta 1 como exemplo, mas a demonstração para o beta 2 é idêntica, tá? Mas como eu já fiz uma série de demonstrações aqui, então eu não vou fazer as duas. Vou fazer uma só e aí eu deixo para vocês como um exercício aí para vocês fazerem a do beta 0. Que é a mesma coisa, é igualzinho. Então esse aqui é o slide 28, né? Então eu vou pegar aqui o slide 28. É o teorema de Gauss-Markov. Tá? É um teorema bastante famoso aí, né? Bom, o primeiro passo é o seguinte. Vamos reescrever o beta chapéu 1, né? Explicitamente como uma combinação linear dos y. Perfeito? Então essa é a primeira coisa, né? É identificar que esse estimador é uma combinação linear dos y, né? Então, como que é o estimador aí no seu formato mais popular? É esse formato aqui, né? Somatório de indo de 1 até n, xi menos x barra, yi menos y barra, sobre somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, tá? E aí nós já vimos aí que nós podemos reescrever ele desta forma. Somatório de i indo de 1 até n, de xi menos x barra, yi, sobre somatório de i indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado. Perfeito? Bom, agora eu vou chamar, então chame, denote, né? Denote por KI exatamente essa quantidade que está aqui. Ó. Tá vendo que essa quantidade que está aqui, ó, é a forma como eu combino os YIs? Note que isso aqui é uma soma ponderada dos YIs, tá certo? E qual que é a ponderação? Esse cara que está aqui na frente. Então esse cara eu vou chamar de KI. Então isso é o quê? É o somatório, né, de... Precisa ter o somatório aqui, né? Porque o YI vai continuar, vou continuar somando, né? Então vai ficar xi menos x barra, que é esse pedaço que está aqui, sobre somatório de i indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado, tá certo? Dessa forma, o que nós temos, né? Se eu faço se eu chamo essa quantidade de KI, então o meu estimador beta chapéu 1 é igual à soma de i indo de 1 até n, de KI vezes YI. Perfeito? Então, eu só reescrevi. Agora,
eu posso também, uma vez que eu tenho essa coisa, eu posso só recalcular a variância em função desses KIs aqui, é só porque facilita depois para eu provar o teorema. Então, por enquanto eu nem estou mexendo no teorema, eu só estou reescrevendo as coisas para deixar explícito que o beta chapéu 1 é uma combinação linear dos YIs. Tá? Isso vai ser importante para eu poder provar o teorema, ou para ficar mais fácil para eu provar o teorema. Então, nesse caso aqui, a variância do beta chapéu 1 é quem? Veja, agora está muito fácil, né? Porque essa aqui é uma constante que está multiplicando a variável, né? Então a gente já sabe que constante no operador de variância sai ao quadrado, né? Então isso aqui fica o quê? Fica somatório de I indo de 1 até N de KI quadrado vezes a variância de YI. E nós também já sabemos que a variância de YI é sigma 2, né? Então isso aqui fica sigma 2 vezes somatório de indo de 1 até n de KI quadrado, tá? Então tá aí. Reescrevemos, né? Aí aqui tá fácil, né? Se você quer só verificar se essa coisa é verdade, basta você pegar essa quantidade aqui e colocar aqui, né? E aí você vai voltar na variância que nós já tínhamos antes do beta chapéu 1. Perfeito. Bom, então reescrevemos aí, né, o estimador beta 1 como uma combinação linear dos y's e calculamos a variância também usando essa forma, vamos chamar assim, de uma forma explícita, né? Bom, o segundo passo agora é a gente analisar as condições do teorema, tá? Então, o que o teorema diz, né? Se eu tenho estimadores lineares, e agora pessoal, esqueçam um pouquinho do beta chapéu 1. Vamos falar só do que são estimadores lineares, tá? Então eu vou pegar um outro estimador linear qualquer, que eu vou chamar de B1, tá? B1. O que é um estimador linear? Ele é uma combinação linear, né? CI eu não conheço, mas é uma combinação linear de YIs, tá certo? Então esse é um estimador linear. Então, lá no nosso teorema, a gente diz que o teorema diz que o estimador tem que ser uma combinação linear dos y, então quer dizer que esse B1 aqui é uma combinação linear dos y, então serve para o nosso teorema, tá certo? Primeira condição é que o estimador tem que ser não viciado, tá certo? Então, o que isso significa? Tá? Vamos lá. Estimador ser não viciado significa o seguinte: se nós pegarmos a esperança desse estimador, tem que ser o quê? Tem que ser o verdadeiro valor do parâmetro. Isso é o quê? Significa que o somatório, né, de I indo de 1 até N dos CIs vezes a esperança de YI tem que ser igual ao beta 1, tá certo? Então isso é uma condição que o teorema impõe, né? O estimador tem que ser uma combinação linear dos Y e tem que ser não viciado. Bom, abrindo essa esperança, o que nós temos? Nós temos isso aqui, ó, somatório de I indo de 1 até N de CI vezes. Quem que é a esperança de YI? No modelo de regressão, pela nossa suposição, é isso aqui. É beta 0 mais beta 1 xi. Só que isso tem que ser igual a beta 1, pela suposição de não viés, tá? Ó, abrindo essa continha, o que nós chegamos, né? Então aqui eu tenho beta 0, não tem somatório, então vai ficar beta 0, somatório de I indo de 1 até N de CI, mais beta 1, somatório de I indo de 1 até N de CI vezes XI, e isso tem que ser igual a beta 1, tá certo? Então, dessa suposição, o que nós tiramos, né? O que nós temos aí de certeza sobre os ICIs, né? Primeira coisa, que o somatório de I indo de 1 até N
dos CIs tem que ser igual a zero. Tá certo? Por quê? Porque esse termo aqui, para essa conta total da beta 1, esse termo aqui tem que sumir. Tá certo? Então, se o estimador é não viciado, esse termo aqui vai sumir. Então, somatório dos CIs tem que ser igual a zero. O que mais? O somatório de I indo de 1 até N de CI vezes XI tem que ser igual a quanto? Bom, se esse cara vai ser zero, esse cara aqui tem que ser quanto? Tem que ser 1, né? Porque 1 vezes beta 1 vai dar beta 1. E aí sim, eu tenho um estimador não viciado. Então, vamos dizer assim, da suposição de não viés, eu tenho essas duas verdades aqui. Primeiro, o somatório dos CIs, né, que são os pesos da combinação linear, eles têm que ser zero. E o somatório desses pesos vezes os valores da minha covariável tem que dar 1. Tá? Então, são duas condições que eu tenho uma vez que eu assumo não viés. Bom, próximo passo agora é calcular a variância desse estimador genérico aí, né? Então, calcular a variância de B1. Tá? Então, para calcular a variância de B1, não tem muito segredo. Variância de B1 é igual à variância de somatório de I indo de 1 até N de CI vezes YI. Perfeito? É isso. Essa é a variância dele. Bom, isso é o quê? Isso é somatório de I indo de 1 até N de CI quadrado vezes a variância de YI. E a variância de YI nós sabemos pela suposição do modelo que é sigma 2. Então ficou sigma 2 vezes somatório de I indo de 1 até N de CI quadrado. Perfeito? Bom, para mostrar o teorema, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que esta quantidade aqui é sempre maior do que a soma do meu QI quadrado, que foi o que eu obtive lá no começo. Tá certo? Porque se eu mostro isso, eu mostro que qualquer outro estimador, que é uma combinação linear dos y, tem uma variância maior do que o estimador de mínimos quadrados. É isso que eu preciso mostrar. Tá certo? Bom, para mostrar isso, eu vou definir que CI, ele pode ser escrito assim, ó, é o KI, e esse KI é aquele que eu escrevi lá no comecinho, mais alguma coisa, né? Note que isso sempre é verdade, né? Essa combinação linear, ela sempre pode ser decomposta desse jeito. Por quê? Eu só estou somando ou subtraindo alguma coisa daqueles... Deixa eu escrever isso aqui, né? Que é essa quantidade aqui. Certo? Do KI. Então, eu só estou somando ou subtraindo algumas coisas que são... Pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu não sei se eu estou somando, aumentando ou se eu estou diminuindo a variância do estimador, tá? Mas eu posso fazer essa decomposição. Perfeito. Agora, o que nós temos, né? Eu posso agora substituir este CI na variância, né? Então, na variância do B1 é o quê? É o sigma 2 vezes esse CI que está aqui. Só que agora eu decompus esse CI em dois pedaços. Então, somatório de I indo de 1 até N. O CI virou KI mais DI, né? Onde esse DI são constantes, né? Constantes arbitrárias, eu não preciso definir quem é, eu só estou colocando mais alguma coisa ali, tá? E agora eu vou fazer essa conta aqui para ver onde é que eu chego, né? Então, eu tenho esse quadrado, né? Então, eu vou abrir esse quadrado. O que eu tenho aqui? Eu tenho o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, tá certo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Abrindo aqui a questão dos somatórios, o que é que eu tenho? Eu tenho sigma 2 vezes somatório de indo de 1 até n de KI quadrado, mais somatório de indo de 1 até n de DI quadrado, mais 2 vezes o somatório de I
indo de 1 até n de QI vezes DI. Bom, notem o seguinte agora. Esta quantidade aqui, ó, tá certo? Essa quantidade aqui, deixa eu até reescrever aqui. Sigma 2 somatório de I indo de 1 até n de KI quadrado, né? Mais sigma 2 somatório de I indo de 1 até n de DI quadrado, mais 2 vezes sigma 2 somatório de I indo de 1 a n de QI vezes DI, está escrito dessa forma. Agora, o que que acontece? Isso daqui, ó, isso daqui é a variância do beta chapéu, perfeito? Agora, para essa variância ser a menor variância possível, o que que tem que acontecer? Primeiro, esse termo aqui, ó, é estritamente positivo, tá certo? Porque seja negativo ou seja positivo esses DIs, essa quantidade vai ser sempre maior que zero, tá certo? Então, se eu mostrar... Agora esse outro pedaço aqui, não, né? Esse outro pedaço, ele pode ser tanto maior que zero quanto menor que zero. Mas, se eu for capaz de mostrar que isso é igual a zero, basicamente eu estou mostrando para você o seguinte, olha, seja qual for o outro estimador, que é uma combinação linear dos y, tá certo? Ele vai ter a variância do beta chapéu 1 mais alguma coisa que é estritamente positiva. Ou seja, a variância dele vai ser sempre maior do que a variância do beta chapéu 1. Né? Então, para nós concluirmos a demonstração do teorema, o que eu preciso mostrar? Que esta quantidade aqui é igual a zero. Tá? Como é que eu mostro que essa quantidade aí é igual a zero? Bom, vamos fazer as contas, né? Então, agora, pegando só esse pedaço aqui, ó, né? Só esse pedaço, porque isso daqui eu sei que não é zero, isso aqui é 2 vezes alguma coisa, o que importa mesmo é isso aqui, né? Então, o que que eu tenho? Lembrando que eu defini que o CI é KI menos DI, isso significa que o DI é igual a quem? É igual ao CI menos o KI. E esse é o DI, perfeito? Bom, então fazendo essa continha aqui, que é o que eu quero fazer, eu tenho isso aqui, ó, somatório de indo de 1 até n de KI vezes DI. Mas o DI, ele é quem? Ele é o... Vou substituir ele aqui. Ele é essa quantidade que está aqui. Agora, abrindo aqui o nosso somatório, eu tenho somatório de indo de 1 até n de KI vezes CI, tá certo? Menos somatório de indo de 1 até n de KI quadrado, tá? Agora, quem é o KI, né? O KI nós sabemos quem que é, ele vem lá do estimador. Então, isso aqui fica somatório de indo de 1 até n, vou deixar o CI primeiro, vezes quem é o KI. O KI é xi menos x barra, somatório de indo de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado. Perfeito? O outro lado é quem? É o KI ao quadrado, né? Mas esse cara aqui nós já sabemos, né? Que ele é quem? Eu vou pegar essa quantidade aqui, vou elevar ao quadrado, então eu vou ter um quadrado aqui, vou ter um outro quadrado aqui, então eu vou simplesmente cortar e vai ficar 1 menos somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado, tá? Bom, então esse termo aqui já está de um jeito que me favorece, né? Agora eu vou abrir esse outro somatório que está aqui, ó. Então esse somatório vai ficar o quê? Vai ficar somatório de indo de 1 até n de CI vezes XI, tá certo? Que é esse pedaço vezes esse cara, né? Tudo isso menos x barra somatório de indo de 1 até n de CI, certo? Então esse é o cara que está aí. Tudo isso aqui dividido por essa quantidade que está aqui. Ó. Somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado.
E o segundo termo continua lá, né? 1 sobre somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado. Agora entram as nossas suposições, né? Quais eram as nossas entram as condições do teorema? Lembra lá que o não viés ele implicava em quê? Que a somatória de CI tinha que ser 0 e a somatória de CI vezes XI tinha que ser igual a 1, tá certo? Então isso a gente viu lá em cima. Então agora, olhando para essa expressão, o que eu tenho? Isso daqui, dado a condição do teorema que diz que o estimador tem que ser não viciado, é igual a 1. E isso daqui é igual a 0. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 sobre somatório de indo de 1 até n de xi menos x barra ao quadrado menos exatamente a mesma quantidade. Né? Então, isso é igual a 0. Tá certo? Então, agora, voltando aqui na nossa expressão, né, eu consegui mostrar que esse termo aqui é igual a 0. Tá? Esse termo é exatamente a variância do beta 1 chapéu. E esse termo é estritamente maior que 0. Então, isso significa o quê? Que seja qual for o estimador linear de y, ele vai ter a variância sempre como a variância do beta 1 mais alguma coisa estritamente positiva. E isso implica que a variância do beta chapéu 1 é sempre menor que a variância de qualquer outro estimador B1 que seja uma combinação linear dos y, a não ser, né, no caso, que DI seja igual a 0, que é justamente o estimador de mínimos quadrados ordinários. Tá? Então, isso aí mostra o nosso teorema de Gauss-Markov. Tá? É um teorema muito importante, né? É uma demonstração um pouco elaborada, né? Tem vários passos, várias suposições que você tem que levar em conta, várias condições do teorema, principalmente a condição de não viés, que faz com que você consiga mostrar que esse termo aqui é igual a 0, e aí esse termo é sempre positivo, né, pelo quadrado que está aqui, então é sempre a variância do estimador de mínimos quadrados mais alguma coisa, e é isso que mostra que o estimador de mínimos quadrados é o que tem a menor variância entre todos os estimadores, que são uma combinação linear dos y. Bom, vamos voltar aqui aos slides, né? Então, finalmente, conseguimos mostrar aí esse teorema. Talvez é o teorema que dá mais trabalho aí para fazer a demonstração. Perfeito? Continuando aí, né? Com a... Professor, Oi? dá para provar que é eficiente usando o limite inferior da variância? Dá também, mas aí você precisa de outra. Você precisa provar o teorema. Você precisa provar o teorema de Cramer-Hall, né? O limite inferior da variância de Cramer-Hall, para daí você mostrar que o do mínimos quadrados é igual. Né? Dá para fazer também. Tá? Nós podíamos. É que assim, você. Como é que eu vou dizer? O teorema de Cramer-Hall ele é mais do contexto de verossimilhança, né? Quando a gente for discutir a estimação por máxima verossimilhança, que é igual, mas é um outro caminho, a gente pode usar o teorema o limite inferior de Cramer-Hall, e a gente vai ver que essa variância coincide com o limite inferior de Cramer-Hall e, portanto, o estimador é viciado. Viciado não, é eficiente. Beleza? Perfeito. Obrigado, professor. Bom, tem mais alguma pergunta sobre isso aí, pessoal? Mais algum comentário, alguma coisa assim? Não? Eu não sei. Quem fez a inferência bastante olhando para a verossimilhança, né? Talvez não tenha visto o teorema de Gauss-Markov, né? Eu não sei quem fez com outros professores, como é que se eles falam muito das propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, então talvez assim
profundamente quanto eu estou mostrando aqui, tá? Eu acho que não, por isso que eu estou mostrando aqui, obviamente, num contexto particular, que é o modelo de regressão linear múltipla, beleza? Bom, se tiver alguma pergunta, vocês podem me interromper sem problemas, tá? Nós temos aí mais tempo, então eu vou... basicamente, esse é o teorema, assim, vamos dizer assim, mais impactante, grosseiramente falando, né, do curso, né? Ele pode ser generalizado para o modelo de regressão linear múltipla, né? Então, nós vamos ver como faz. Na verdade, a generalização é mais fácil a demonstração do que essa que eu fiz aqui. Bom, como também está escrito aqui, né, em todas as variâncias, né, aparece o sigma 2, né? O sigma 2 que está aqui, que é a variância do nosso modelo, a variância populacional, ela aparece em todas as variâncias. Então, o próximo passo para a gente poder operacionalizar esse modelo em termos práticos é você ter um estimador para esse sigma 2, tá certo? Bom, esse estimador do sigma 2, ele é baseado aí no que é chamado da soma de quadrado do resíduo, tá certo? Então, o que é isso daqui? Isso aqui é o seu modelo estimado, né? Beta 0 chapéu mais beta 1 xi. Então, é a variável menos o modelo estimado ao quadrado, e aí isso é a soma de quadrados. Você pode mostrar, né, que a esperança, né, então seria isso daqui, a esperança desta quantidade que está aqui, tá? Essa não é uma demonstração que eu vou fazer, mas vocês podem fazer se vocês quiserem, né? Ela segue muito as mesmas ideias que eu usei ali, tá? Basicamente a esperança, né? Você pode mostrar que essa esperança é igual a n-2 vezes sigma quadrado, né? Isso significa o quê? Que se você pega esta quantidade e divide por n-2, o que você tem? Você tem justamente um estimador não viciado do sigma 2, tá certo? Então, isso é uma forma de você chegar a um estimador não viciado para o sigma 2, encontra uma quantidade que a esperança, né, no caso essa quantidade que a esperança envolve o sigma 2 e vê o que você precisa mudar nessa quantidade para que a esperança seja o próprio sigma 2. E aí você vai ter um estimador que é não viciado para essa quantidade, tá? Aqui não é falado nada sobre a variância desse estimador. A variância desse estimador não é que é muito difícil, mas é razoavelmente complicado de ser calculada e normalmente não é calculada em termos práticos usando o método de mínimos quadrados, tá? Bom, então, uma vez que você fez essa conta, fez essa esperança, você consegue achar um estimador para o sigma 2, né, que é a soma de quadrado do resíduo dividido por n-2, né? Note que isso daqui é simplesmente uma generalização do que vocês já estavam acostumados, por exemplo, lá no curso de estatística básica, que talvez vocês fizeram lá no PSE, talvez, né? Vocês devem ter visto também no curso de inferência, né? Que um estimador não viciado para a variância da distribuição normal era n-1 somatório, né? Indo de 1 até n, de yi menos y barra ao quadrado, né? Então, aí, se tinha 1 aqui, porque você perdia 1 grau de liberdade, porque você estimava a média, né? E aqui você perde quantos graus de liberdade? 2, porque você está estimando beta 0 e beta 1. Então, por isso que aparece o menos 2 aqui. No caso genérico, isso aqui vai ser P, né? Uma quantidade qualquer de parâmetros, tá? Essa quantidade aparece tanto, né, em estatística, né, que a gente deu um nome específico para ela, né? Que chamou de quadrado médio do resíduo, tá? Então, o quadrado médio do resíduo é um estimador não viciado para a variância aí do nosso modelo de regressão, tá? do modelo gaussiano que especifica o modelo de regressão. Você pode se perguntar por que não, né, estimar assim, né? E aí aquela discussão que já vem lá desde a estatística básica, né? Esse estimador aqui, ele é viciado, tá? Mas ele ainda é consistente, tá? Ele é consistente e ele é assintoticamente não viciado. O que significa? Que o viés vai sumindo, né? Pensa assim, se eu tenho uma amostra tamanho 10, 10 menos 2 é 8. 1 dividido por 8 é uma quantidade. 1 dividido por 10 é razoavelmente diferente de 1 dividido por 8. Por isso que esse aqui é não viciado e esse aqui é viciado. Agora,
Se eu tenho uma amostra tamanho 20 mil, 20 mil menos 1 é uma quantidade. 20 mil menos 2 é uma quantidade muito parecida com 20 mil menos 1. Né? Então é por isso que o viés sobe. Tá? Mas, em geral, a gente ainda usa esse aqui, estimador não viciado, e é esse aqui que está implementado na maioria dos softwares, apesar de que quando ele é grande o suficiente, tanto faz um quanto o outro. Beleza? Então, estimador da variância populacional é o quadrado médio do resíduo. Então, revisando aí o que a gente viu até agora, né? O que a gente viu até essa nossa aula, né? Nós vimos como encontrar beta 0 e beta 1, né? Então, critério de mínimos quadrados, fizemos a primeira derivada, achamos o vetor gradiente, igualamos o vetor gradiente igual a zero, resolvemos o sistema linear, encontramos beta 0 chapéu e beta 1 chapéu. Perfeito. Depois, o que nós fizemos? Nós vimos que propriedades esses estimadores têm. Então, basicamente, ele tem todas as propriedades que nós gostaríamos que eles tivessem. Eles são não viciados, eles são consistentes e eles são eficientes, ao menos entre os estimadores lineares. Né? Então, o que nós podemos dizer assim? Entre os estimadores lineares, nós estamos com o melhor possível, tá? Em termos de... vamos dizer assim, em critérios estatísticos, em termos de propriedades, esses são os melhores estimadores possíveis, né? Lembrando sempre estimadores lineares. Ah, professor, pode ser que tenha outro estimador que tenha variância menor? Pode, tá? Não sei se tem, mas pode ser que tem. Os nossos resultados não falam sobre estimadores que são, por exemplo, funções quadráticas dos y, né? Ou outras funções potencialmente não lineares dos y, tá? Então, mas nós já sabemos que pelo menos entre os lineares nós temos um bom estimador. Um estimador eficiente, consistente e não viciado, tá? Nós vamos fazer uma aula computacional para ilustrar isso daqui, como é que eu mostro essas coisas computacionalmente, tá? Provavelmente na segunda-feira que vem, tá? Então, não deixe de assistir, porque é muito legal ver como essas coisas que foram estritamente teóricas aqui, eu só mostrei resultado, né? Só fiz demonstração, como é que eu imito isso no computador, certo? Como é que eu faço essas coisas no computador, tá? Bom, então temos aí um estimador bom, temos as propriedades, mostramos tudo, legal. O que nós precisamos ir para frente, né? Qual que era as próximas duas perguntas que nós gostaríamos de responder, né? Então, se você olhar lá, deixa eu só voltar aqui bem no comecinho lá da minha apresentação, né, para vocês. Lembram que eu mostrei esse quadro aqui, né? Então, o que até agora nós sabemos construir deste quadro? Nós sabemos obter esta parte aqui, que é as estimativas, né? E nós sabemos obter esta quantidade aqui, que são os erros padrões, né? A gente obteve as variâncias, tira o raiz quadrada, você tem os erros padrões, tá certo? E agora nós precisamos ir para onde? Bom, nós precisamos ir para esta direção aqui, né? O que é isso daqui, né? Isso aqui é o que se chama da distribuição amostral. Tá? Distribuição amostral de quem? Né? Aí é que vem aqui da estatística T. É isso que nós vamos ver. Por que nós vamos usar essa estatística? Tá? E depois, aí, vamos dizer assim, uma medida derivada disso, né? É você calcular o p-valor. Tá? Então é isso que nós vamos ver agora. Como é que eu chego, né? Ou como é que eu tenho argumentos para dizer como é que eu construo uma estatística de teste, que é essa estatística T, que tenha essa distribuição amostral. Tá? Então vamos para frente. Ok, então tá lá. Para que nós precisamos disso, né? Então, se eu quero verificar ou testar hipóteses sobre a covariável, né? A pergunta é, tá, mas e essa covariável aí, ela está realmente associada com a resposta ou esse valor que eu observo aqui não difere de zero significativamente ou estatisticamente, tá? A outra forma bom, eu tenho um efeito ali, né? O beta chapéu 1, ele é
uma estimativa pontual, mas o quanto eu confio nessa estimativa pontual, né? Quanto incerta é essa estimativa pontual e como é que eu meço essa incerteza, tá? Então, para responder essas duas perguntas, né, nós vamos precisar aí do que é o conhecido aí de vocês já, que é a distribuição amostral. Certo? Então, vocês já devem ter ouvido falar de distribuição amostral, tanto no curso lá, no básico, lá, quando vocês viram teste T, teste Q quadrado, teste F e tudo mais. Nós vamos acabar retornando a esses testes aqui no contexto de modelos de regressão. E também vocês viram no curso de inferência, né, quando você tem um estimador, ele tem uma distribuição de probabilidade, em geral é difícil de obter a distribuição exata, mas você consegue obter uma aproximação usando o teorema central do limite, beleza? Então, é isso que nós vamos ver daqui para frente. Então, distribuição amostral. Então, lembrando aí das suposições, né, que o nosso modelo tem, quais são, né? Que os erros são normais, com média zero, e variância sigma 2. Então, é isso aqui que nós precisamos assumir, né? Essas suposições são equivalentes, né? Equivalente a essa suposição aqui, ó. Opa, aqui faltou um izinho, né? Que a distribuição condicional é dada por isso daqui, né? Então, lembrando que nós já escrevemos o modelo dessa forma também, né? Então, todas as formas aí são equivalentes, né? Pode calcular a esperança de YI. Normalmente a gente omite esse xi aqui porque é chato ficar escrevendo ele a todo momento, né? Então, essas duas suposições são equivalentes. E aí vem um resultado muito importante, né? Que também vocês devem ter visto no curso de probabilidade, que é a seguinte: combinação linear de normal é normal. Perfeito? Então, como todos os betas, como eu tenho uma suposição em cima, né, que os y são normais, e os meus estimadores, tanto o beta 0 chapéu quanto o beta 1 chapéu, são combinações lineares dos y, quer dizer o quê? Que eles também são normais, né? E se eles são normais, eles têm que ter uma média e uma variância. E aí foi justamente o que nós mostramos, né? Nós mostramos que eles têm esperança sendo beta 1 e a variância dada por essa expressão que está aqui, tá certo? Agora, uma outra forma de você escrever essa mesma distribuição é você fazer o seguinte: não, eu vou tirar a esperança, então eu vou pegar a variável aleatória, vou tirar a esperança, o que sobra aqui para a esperança da normal? Sobra zero, né? Eu tirei, né? E vou dividir pelo desvio padrão, então o que vai ficar aqui na variância? 1, né? Então, esta quantidade que está aqui tem distribuição normal, 0, 1. Note que aqui embaixo, ó, é o sigma 2. Isso aqui é parâmetro. Tá certo? Em geral, desconhecido. Né? Então, nós sabemos qual é a distribuição, mas isso não significa que nós podemos utilizá-la do jeito que está aí. Tá? Para o beta 0 é a mesma coisa. Né? Então, se ele é a combinação linear de y, combinação que y é gaussiano, então tem distribuição normal. Nós mostramos que a esperança dele é o beta 0 e que a variância é essa que está aqui. Então, foi para isso que serviu calcular aquela esperança, além também de mostrar que era não viciado. Né? E também é para isso que serve aquela variância, além de mostrar que ele era consistente. E aí eu faço a mesma conta, né? Eu faço essa padronização. Eu tiro a média e divido pela raiz da variância, e isso tem distribuição normal, padrão. Tá certo? Se eu conhecesse a variância, eu poderia usar esta quantidade que está aqui. Bom, mas eu não conheço, né? E aí é que vem também o fato de nós desconhecer o sigma 2, né? De nós desconhecermos o sigma 2. Então, no caso do sigma 2 ser desconhecido, ele vai ser estimado pelo sigma 2 chapéu, que nós já vimos que é o quadrado médio do resíduo, né? Que é igual 1 sobre n menos 2, somatório de indo de 1 até n, de yi menos y chapéu quadrado, tá certo? E aí vocês vão lembrar lá que o que é isso aqui, né? Então, isso daqui é normal, isso daqui também é normal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho desvios normais ao quadrado. Desvios normais ao quadrado é Q quadrado.
é a distribuição deles, né? Então, desvios normais ao quadrado que quadrado, só que ainda eu estou fazendo o quê? Dividindo pelos graus de liberdade, né? N-2, nesse caso aqui, né? Então, isso implica o quê? Que a distribuição desta estatística que está aqui, também é chamada estatística Q quadrado, né? É Q quadrado com N menos 2 graus de liberdade, tá? Isso me permite, por exemplo, fazer um intervalo de confiança para sigma 2, para sigma 2, né? Simplesmente conhecendo essa distribuição de probabilidade, tá? Bom, se eu vou estimar com o sigma chapéu quadrado, isso significa o quê? Que lá naquela expressão que nós tínhamos obtido aqui, né? Então eu vim aqui, daqui eu vim para cá, que era normal, né? Então combinação de linear de normal é normal. Faço a padronização, cheguei na normal padrão. Mas eu tenho o sigma 2 aqui. Agora, se eu colocar o sigma chapéu aqui, isso muda tudo, né? Porque até o momento só tinha uma variável aleatória envolvida nesta expressão. Só que se eu coloco sigma chapéu 2, então eu tenho duas variáveis aleatórias envolvidas. Isso quer dizer que a distribuição aqui também deve mudar, né? Então, se eu coloco o sigma chapéu quadrado aqui, eu vou mudar a distribuição de probabilidade. Agora eu tenho duas variáveis aleatórias envolvidas. E aí vocês devem lembrar lá do curso básico de estatística. E provavelmente vocês também viram como, ou em prob A ou em prob B, funções de variáveis aleatórias, né? E aí é possível você mostrar que você tem aqui desvios normais, e aqui embaixo você tem desvios normais ao quadrado, e aí esta razão aqui tem uma distribuição T student, né? Com N menos 2 graus de liberdade, e a mesma coisa aqui para o beta 0, também tem distribuição T-student quando você pluga aqui, né, o estimador que é o quadrado médio do resíduo. Tá? Agora sim, isso aqui tudo eu tenho capacidade de calcular. Isso aqui eu posso calcular da amostra, isso daqui eu vou fazer uma suposição sobre a hipótese nula, isso daqui cálculo da amostra, isso daqui é simplesmente o x, que é observado, 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 tamanho da amostra, então tudo agora eu sou capaz de calcular. Tá certo? Bom, então temos a distribuição amostral. Com a distribuição amostral, nós podemos terminar a parte da inferência para o nosso modelo. O que é terminar? É você estabelecer testes de hipóteses e calcular intervalos de confiança. Tá? Isso é os próximos passos aí da inferência. Tá? Então isso é uma forma, né? Lembrando, né? Então, que eu acho que eu acabei esquecendo de comentar, né? Então, para encontrar essa distribuição amostral, né, nós temos a exata, que é usando essa suposição aqui, né, que foi aquela distribuição normal, só que para obter ela, para usá-la, né, no caso, eu teria que assumir que o sigma 2 é conhecido, né? No caso do sigma 2 desconhecido, nós já vimos que vai para a distribuição T, né? Ou então eu posso fazer, ao invés de encontrar a distribuição exata daquela estatística de teste, eu posso fazer uma aproximação via o teorema central do limite, tá? Que seria uma outra opção, tá? Então, usando o teorema central do limite, tá? Essa daqui é uma das muitas versões do teorema central do limite, que diz o seguinte, né? Se eu tenho n variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas, né? Com uma determinada esperança e uma determinada variância finita, se eu fizer essa conta aqui, tá? Vai convergir em distribuição para distribuição normal, 0, 1, tá certo? E aí, basicamente, tudo que nós precisamos seria esse resultado. E aí nós teríamos, por exemplo, algo como beta chapéu 1 menos beta 1 dividido pela raiz, né, da variância do beta chapéu 1. Também vai ter distribuição normal 0, 1. Mas isso é uma aproximação assintótica. Ou seja, é uma aproximação quando n vai para infinito, tá? E aí nós teríamos que essas estatísticas, que são exatamente as mesmas que eu coloquei no slide anterior, né? Só que lá tinha uma distribuição T com n menos 2 graus de liberdade.
elas podem ser aproximadas para um N razoavelmente grande por uma distribuição normal padrão, tá? O que isso significa, né? Quanto é N grande, né? Aqui eu plotei aí os gráficos da função densidade probabilidade da distribuição T, né? Para um número crescente de graus de liberdade, né? Então, desde 1 grau de liberdade até 30, né? O que vocês vão ver, né, nessa situação? Basicamente, com 30 graus de liberdade, ou seja, com uma amostra de tamanho 32, aí no caso dos modelos de regressão linear simples, a distribuição T, ela praticamente não difere mais da distribuição normal padrão, tá certo? Então, quer dizer que para uma amostra razoavelmente grande, que no nosso caso razoavelmente grande aí seria, sei lá, 30 para cima, mas talvez já para ter mais certeza 50, que são amostras modestas no nosso contexto atual, né, de quantidade de dados que nós somos capazes de coletar, praticamente não faz diferença entre você usar uma distribuição T e você utilizar uma distribuição normal padrão para fazer testes de hipóteses ou construir intervalos de confiança dentro do contexto aí do modelo de regressão. Perfeito? Então, lembrem-se disso, né? Distribuição exata dessa estatística de teste, T, N menos 2 graus de liberdade. Mas pode ser aproximado para N grande, amostras grandes, por uma distribuição normal padrão, tá? Então, voltando lá no comecinho, né, daquela tabelinha que eu mostrei que o R solta para nós, agora nós sabemos de onde é que veio esse valor. Então, o que são esses valores aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. O que são esses carinhas aqui, né? Esses carinhas são beta 0 estimado, beta 1 estimado. Esses carinhas aqui são quem? São a variância de beta chapéu 0, a raiz dela, né? E a raiz da variância de beta chapéu 1. Perfeito? E quem são esses carinhas aqui? Ó? Esses carinhas são beta 0 menos 0, já vou explicar o porquê 0, sobre a raiz da variância de beta chapéu 0. Tá? Então, o que é isso aqui? Pega esse número que está aqui, ó, e divide por esse que está aqui. Só isso. Essa razão vai dar esse número que está aqui. E esse que está aqui, né? E esse de baixo aqui. Esse de baixo é beta chapéu 1 menos 0 sobre a raiz da variância de beta chapéu 1. Perfeito? Então, é essa quantidade que está aqui. Por que é zero? Né? Isso aqui já é uma estatística de teste. Né? Então, qual que é o teste que ele está fazendo? Sob a hipótese nula, beta 1 é igual a zero. Sob a hipótese alternativa, beta 1 é diferente de zero. Então, é por isso que a estatística T tem essa cara com o zero que está aqui, que na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui é o beta 1 dado a hipótese nula. Tá? Então, agora nós já sabemos então da onde veio isso aqui, da onde veio isso aqui, da onde veio isso aqui, tá? E isso daqui, o que é isso daqui? Bom, o que é o p-valor? É a probabilidade, né, de eu ver uma estatística de teste igual ou mais extrema do que a que eu vi aqui. Então, no caso aqui, eu tenho, por exemplo, menos 0,3112. Então, qual que é a probabilidade de eu ver uma estatística igual ou mais extrema do que essa? Basicamente, aqui tá, eu coloquei na cauda aqui, né? Mas, lógico, a distribuição amostral tem média zero, porque é uma distribuição T, né? O 0,32 negativo estaria mais ou menos aqui assim, né? E aí, basicamente, é esta área toda aqui duas vezes. Por quê? Porque duas vezes porque o teste é bilateral, tá aqui. Tá? Então, nós vamos ver também como calcular isso, né? Mas isso nada mais é do que um cálculo de probabilidade. Você consegue fazer, por exemplo, uma PT, né?
acumulada da distribuição T até o ponto menos 0,12. Tá? Isso aqui deve te dar a probabilidade, e aí você multiplica por 2 para chegar neste p-valor que está aqui. Tá? Mas nós vamos implementar isso aí na mão, para a gente ver todos os detalhes. Tá? A mesma coisa aqui para a estatística T para o beta 1. Então, vimos tudo isso. Aqui, beleza, beleza. Foi. Vimos isso, vimos isso, vimos isso. Opa, legal. Bom, aí eu já me adiantei um pouquinho, né, sobre o teste de hipótese e intervalos de confiança, mas eu vou parar aqui por hoje